secretário adjunto de Obras da Prefeitura de Jacareí. Bom, está na linha para conversar com a gente o Antônio de Júlio, que é especialista em finanças. Bom, você sabia que a criatividade pode ser uma ferramenta para a obtenção de riquezas? Isso é verdade, Antônio? Muito bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, ouvinte da Band. Sim, é verdade, sim. A criatividade ela é uma excelente ferramenta para a obtenção de riqueza. Agora, Antônio, as pessoas muitas vezes não sabem distinguir o que é ser uma pessoa criativa. Só algumas pessoas têm essa espécie de dom da criatividade? Não, na verdade, a criatividade é o único diferencial nosso com relação a todos os seres do planeta. Eu ia falar seres humanos, mas não, todos os seres. Que é a capacidade de pensar e a capacidade de criar. O ser humano ele é o único ser vivente hoje que cria, né? Os outros seres, tá? Os outros bichos, animais, por aí vai, eles agem através de instintos. Mas, infelizmente, às vezes, nós esquecemos esse potencial devido ao nosso dia a dia, correria, burocracia, ao medo. As pessoas associam a criatividade à loucura, as pessoas que têm cabelos estranhos, as pessoas que se pintam de uma maneira diferente. E não, às vezes criatividade, se nós pegarmos, por exemplo, Steve Jobs, que é um dos maiores inventores hoje, aparelhos eletrônicos da Apple, uma pessoa que se veste normalmente, é um empresário de sucesso e é considerado hoje um papa da criatividade. Então, não devemos associar criatividade com comportamento estranho. É um grande erro que as pessoas fazem. Agora, Antônio, muitas pessoas, elas reprimem a própria criatividade, não é? Sempre dizem, mas isso nunca vai funcionar, isso não vai dar certo. E tem medo, não é, de expor as ideias que tem. Isso não é bacana, não é? O problema é o seguinte, muitas pessoas, elas gostam do efeito manada, que é aquele efeito seguinte, vou fazer o que todo mundo faz porque eu vou fazer certo. Isto é, se todo mundo errar, eu erro também, e se todo mundo acertar, eu também acerto. Então, eu estou dentro da média. As pessoas, inclusive as escolas, a educação, a nossa própria educação ocidental, ela é muito voltada ao certo, assim, faça isso, não pinte, tem que pintar o céu de azul, não pode pintar o céu de amarelo, onde já se viu, o cachorro tem que ter o nome de cachorro, não pode chamar, por exemplo, 6 horas. Então, desde criança, nós estamos acostumados a pensar de uma maneira linear, uma maneira que, assim, isso vai dar certo, e fora isso, não faça isso que você vai sofrer. E as pessoas que quebram esses paradigmas, as pessoas que quebram, que vão à luta, que mostram suas ideias, aí o que acontece? Ou elas são gênios, geralmente o que acontece? Quando elas mostram um produto, ela é louca, imagina, que é isso. Aí quando dá certo, nossa, ela é um gênio, como eu não pensei nisso antes. Então, são pessoas guerreiras, são pessoas que elas têm as ideias e, mais do que isso, não basta ter ideia. Você tem que ser um guerreiro e lutar para que essa ideia apareça e as pessoas acabem aceitando ela. E, Antônio, eu disse que muitas vezes as pessoas reprimem a própria criatividade. Mas será que a sociedade, ela muitas vezes não impõe isso? Porque várias regras e normas são passadas aí de geração em geração, no trabalho, em casa. Isso também é uma forma de repressão à criatividade, você acha? Não, total. Por exemplo, a minha família é uma família italiana, né? Então aquela coisa acostumada sempre a ter que ter bens, tem que ter posse, tem que ter isso, batalhar e tal. Quando eu falei que ia trabalhar com bolsa de valores, nossa, eu ouvi coisas assim terríveis, né? Que bolsa de valores é cassino, então dentro da minha família... né? Exatamente, eu sofri resistência, até mesmo na minha escolha, quando eu fui fazer minha faculdade, quando eu decidi largar minha carreira de informática, que eu tinha há 12 anos, uma carreira sólida, por um curso de propaganda na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na SPM, e eu ouvi coisas absurdas, assim, você está louco, faça isso, seu futuro está garantido. Então, assim, a primeira coisa que uma pessoa que queira ser criativa, não queira ser criativa todos devemos ser. Ela queira expressar sua criatividade, ela tem que estar preparada que ela vai ouvir muitos nãos. Então, realmente, a sociedade está acostumada com diria até que é um conforto. Então, tudo que nos deixa sair do conforto, aquele quentinho do cobertor, de tudo aquilo ali, é complicado. Então, ser criativo hoje realmente ir contra alguma tendência.
Agora, essas pessoas que estão muito focadas em normas, em regras, elas vão perdendo a criatividade? É esse o processo, Antônio? A criatividade, por exemplo, eu reparo muito isso veio um pouco do meu trabalho com informática, né? Você pega as grandes ideias hoje, você vê aí o Facebook, por exemplo, um grande exemplo. Nasceu de uma faculdade de 2 nerds, né? Inclusive um desses nerds é brasileiro, teve até um processo, acho que ele ganhou $1 bilhão da parte dele, não sei quanto, vários milhões de dólares ele ganhou, não lembro o número exato agora, que na verdade era um programa para eleger a pessoa mais bonita da faculdade, porque eram 2 nerds que não tinham sucesso com as mulheres, então eles falaram assim, vamos fazer um site para tirar um sarro com essa situação. E esse sarro, entre aspas, virou um dos sites mais famosos do mundo e hoje cotado na Bolsa de Valores. Então você vê assim, grandes ideias criativas partem nos jovens. Os jovens, eles têm menos medo de errar, eles têm, eu diria assim, menos o que mostrar à sociedade. Geralmente nós estamos preocupados o seguinte, vamos fazer alguma coisa, o que a sociedade vai pensar de mim? Vou usar uma roupa diferente, vou ter uma ideia diferente, o que a sociedade vai pensar? Até mesmo na empresa. A empresa hoje, as pessoas, primeira coisa, elas têm medo de perder o emprego. Então, como elas têm medo de perder o emprego, o que eu vou fazer? Eu vou na manada. Então, assim, se o cara tiver certo, eu estou certo também. Se ele tiver errado, eu vou errado também. As empresas, elas não incentivam as pessoas a serem criativas. Hoje, o espaço está muito caro, então as empresas colocam pessoas em ambientes sem janela para economizar com ar-condicionado. Então, as pessoas elas trabalham em cubículos, trabalham em ambientes fechados, normas, procedimentos, formulários. E é engraçado o seguinte, que as pessoas cobram criatividade dos funcionários e mandam eles fazerem cursos. Aí no curso, você tem aquela carga, né, de criatividade, você sai de lá tinindo, aí no dia seguinte você chega na empresa querendo, teoricamente, mudar o mundo, né, cheio de ideias. Meu amigo, fica quieto aí, preenche o formulário, depois a gente conversa. Então vai minguando. Não adianta, né, pagar curso para a pessoa ser criativa se ela vive nesse ambiente totalmente repressor, né? Exatamente, não adianta nem um pouco. E o interessante da criatividade é o seguinte, que geralmente a criatividade ensina uma coisa que muitas pessoas não têm no mundo, tolerância. A criatividade, o conceito da criatividade é abrir a mente. Se você não está com a mente aberta, ou então nós chamamos de disposição favorável, se você não quer mudar, tem pessoas que não querem ser criativas. Eu vejo muitos amigos meus advogados que adoram normas e estão felizes com isso. Então, assim, às vezes, assim, a criatividade não pode ser imposta. Vou ser criativo, vou pensar em fazer malabarismo, vou pensar em fazer música. Não, tem pessoas que não gostam de ser criativas e gostam de normas e regras. Mas tem pessoas que elas querem mudar. Então, a criatividade é um grande passo para a aceitação de muitas coisas. Hoje nós vivemos um mundo que temos várias etnias, religiões, classes sociais, opções de vida, opções de sexualidade e até mesmo opções de, eu brinco, né, opções de futebol, né? Tem gente que não aceita que a pessoa torça para outro time. Então a criatividade, ela ajuda a abrir a mente. Quando você abre a mente para um novo. E hoje nesse mundo que é globalizado, hoje com um clique de internet, o acesso a informações na Europa, hoje eu estou vendo a crise no Egito, eu estou vendo a cotação do iene, estou vendo várias coisas. Poxa, então é uma maneira melhor de aceitar o mundo, que o mundo muda muito rápido. E eu achei o exemplo do Facebook fantástico, porque foi bem isso mesmo, com criatividade, com um diferencial, eles conseguiram aí criar um negócio, não é? E hoje são aí milionários, não é? Eu diria bilhardários, né? É verdade, é verdade. E o mais interessante do Facebook, hoje, o que eu chamo, que eu fico muito feliz hoje, eu estava vendo inclusive uma matéria que passou sobre o carro movido a ar, não sei se vocês acompanharam. Um engenheiro de Fórmula 1, ele projetava motores beberrões, gastões, motores que andam a 400, 300 km por hora e o motor dura apenas uma corrida, de tanto o desgaste dele, né? Aí ele juntou com o filho dele, foi para uma garagem e montou um carro movido a ar comprimido, um carro que tem uma autonomia de 300 km e atinge, se não me engano, 80 km, mais de 5 km por hora. Lançou agora na Europa, está tendo um grande frenesi. Então hoje as invenções de garagem, o próprio Apple, né, do Steve Jobs, foi feito numa garagem, o Facebook foi feito num quarto de faculdade. O custo do Facebook, se eu não me engano, foram $15 mil. O custo inicial do Facebook foram $1.000.
Não, e são exemplos de que esse diferencial da criatividade pode sim levar aí as pessoas à riqueza ou a sucesso profissional, enfim. Agora, pensando nesse pressuposto de que nós nascemos criativos e que muitas vezes as regras e os modos vão fazendo com que a gente perca toda essa criatividade, qual seria a solução aí desse problema? Como se manter criativo, Antônio? Bom, o problema é o seguinte, vamos pensar assim, se eu vivo hoje num ambiente, hoje, por exemplo, eu falo que eu fico mais tempo no trabalho do que na minha casa, porque na minha casa eu deito, durmo, janto e vou dormir. Então, assim, o meu tempo acordado hoje, eu fico mais tempo no trabalho do que em casa. Acredito que muitas pessoas também têm essa mesma situação. Sim. Então, eu não consigo ser criativo no trabalho, se o trabalho não permite que eu seja criativo, isso está me atrapalhando a minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ser criativo fora do trabalho, na minha vida. Então eu vou começar a ver o que acontece no mundo, vou começar a ler coisas que eu não leio, vou começar a ouvir músicas que eu não ouço, vou começar a aceitar conversas, eu falo, não vou falar com esse cara, porque esse cara para mim é um cara, aceitar melhor as pessoas, aceitar melhor o mundo, já é uma forma de ser criativo, uma forma de você trazer informações. Eu brinco até com a metáfora do bule, né? Se um bule está cheio de chá, você não pode colocar mais chá no bule sem derramá-lo. Então, é derramar o que tem os conceitos que nós temos, eu diria nem conceitos, preconceitos, que são muito graves hoje nesse mundo, principalmente as pessoas que acham assim, tem mais experiência que você, então você tem que ficar quieto e ouvir o que eu estou falando. E às vezes as pessoas não estão certas sobre o que elas estão falando, porque a experiência dela anterior foi válida, então ela acha que aquilo vai ser válido pro resto da vida. Quem tem pais mais velhos, acho que sabe do que eu estou falando, né? Geralmente chefes mais velhos, né? A inovação ela tem um bloqueio que é aquele bloqueio da novidade. Então o que eu faço é o seguinte, eu na minha vida hoje, eu procuro ser criativo fora do trabalho, dentro da minha vida. Então procuro sempre conversar com pessoas que eu nunca conversei na vida, procuro ler bastante. Eu brinco assim, a criatividade são 4 personagens. Um que é o explorador, que você vai explorar ideias novas. O outro que é o artista, o artista ele só cria com o que ele já tem. Então, por exemplo, hoje o Leonardo da Vinci, que é um exemplo de pintor, escritor, biólogo, ele buscava informação naquilo e misturava as coisas. Se pegar uns exemplos de aviões, o helicóptero foi baseado no Beija-Flor, por exemplo, no voo do Beija-Flor. Não sei se vocês sabiam disso. Então, você só cria hoje a partir do que você já tem. Então, é buscar mais material para poder criar mais coisas também. Agora, eu acho que a criatividade é bem esse exercício da acreditação, né? Acreditar nas suas ideias. Porque aquela história de que, eu não vou nem apresentar porque isso não é legal, isso não vai funcionar, é isso que acaba com a criatividade da própria pessoa, não é? Eu lembro uma história quando eu era mais jovem, né? Eu ia nos bailinhos e tal, aí eu brincava, né? O não você já tem. Então eu ia lá conversar com as menininhas e tal. Não, se você não for conversar com alguém, o não você já tem. De fábrica você já tem um não. Então a nossa luta é pelo sim. Então a luta pelo sim ela é complicada, você vai ouvir muitos nãos, conforme eu falei agora há pouco, né? O novo, ele fere o conforto e muitas pessoas não gostam de sair do conforto. E quando chega alguém visionário e mostra uma ideia, todo mundo pensa a mesma coisa. Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Garanto que todo mundo aqui passou em algum lugar e falou, poxa, aqui daria um bom estacionamento com lava rápido. Depois, passam-se 6 meses, alguém vai lá, cria um estacionamento com lava rápido e fala assim, parece que o cara roubou minha ideia. A única diferença dessa pessoa e você, desculpa, é que ela foi atrás. Sim, ela viu a ideia, acreditou, né? Exatamente, todo mundo tem e foi atrás. Sem dúvida. E é bem essa história mesmo, é criar ambiente para a criatividade e acreditar. É isso, né? Exatamente. Então, você se preparar para o novo, nós chamamos disso de disposição favorável para aceitar o novo. E geralmente, assim, a criatividade, eu sempre falo o seguinte, quando você é uma pessoa mais aberta, você é uma pessoa menos turrona, uma pessoa menos fechada, é ruim dizer, mais fechada, então ela te torna uma pessoa melhor. Você consegue conversar com mais pessoas, isso é fantástico para o networking. Pessoas podem sugerir ideias para você, as pessoas não vão te ver com aquela pessoa
eu não vou falar com o Antônio hoje porque o Antônio é aquela pessoa que eu sei que ele vai me falar não, mas pelo menos ele vai me ouvir. Então hoje, ela é tão boa para o nosso corpo assim, aceitamos as coisas de uma maneira melhor. E com isso também podemos ganhar dinheiro. Sem dúvida nenhuma, mas que as pessoas devem pensar, não é? A criatividade pode ser uma saída aí para você que está precisando de dinheiro, basta acreditar, não é? E não é aquela história, tudo que aquela pessoa faz, tudo que aquela pessoa pensa dá certo e vira ouro, né? Tem gente que fala isso, mas você também, não é? Às vezes você não está acreditando no seu potencial e é isso que te barra aí, né? Que acaba com a sua criatividade. Acho que as pessoas têm que pensar mais nisso e acreditar mais nelas próprias, não é? Antônio, eu quero agradecer demais a sua atenção com a gente mais uma vez. Imagina, o prazer foi meu. Um ótimo dia para você, até a próxima, até o próximo bate-papo. Obrigado, bom dia para vocês. Nós conversamos com o Antônio de Júlio, especialista em finanças, falando sobre a criatividade. Ela pode ser uma ferramenta para você que precisa de sucesso profissional, você que está em busca aí de dinheiro, você está precisando de dinheiro, está na pindaíba, ela pode ser uma ferramenta para a obtenção de riquezas. Para isso, crie um ambiente favorável à sua criatividade e acredite em você mesmo. Essa é a saída, com certeza. Agora 11h57. Educação em pauta.